semana um irmão foi em contato comigo, um irmão do Paraguai, e ele perguntou para mim, como é que o senhor explica essa passagem que fala que Yeshua morreu, foi pregar os espíritos em prisão? A passagem difícil. Como é que ele morreu e foi pregar aos espíritos em prisão e livrá-los da morte? Passagem difícil. Aí eu expliquei para ele o seguinte, olha, todos os homens do passado, antes de Yeshua, tiveram os seus pecados perdoados através do sacrifício do animal, da morte do animal. Só que aquilo era um cheque assinado. Cheque assinado. Mas que não foi trocado. É um cheque que está guardado ali, mas sem trocar. Ou seja, todos eles tinham seus pecados perdoados através do sacrifício dos animais. Mas dependia de... Yeshua fala aqui nessa leitura de Lucas 4, que foi lido hoje, a respeito... Vamos ler lá Lucas 4? Vamos dar uma olhadinha lá. Lucas 4. Foi do 14 em diante, né? Verso 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade ou a remissão aos cativos. O que é cativo? Presos, né? E dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. A vinda de Yeshua foi como esse ano, esse 50º ano, o ano aceitável, o ano da libertação. Mas ele fala que ele veio libertar os espíritos em prisão. O que é isso, os espíritos em prisão? Então todos estes que morreram e que o pecado deles foi creditado a um animal, esse animal morreu, derramou seu sangue, mas se Yeshua não morresse como o cordeiro, o verdadeiro cordeiro, o real, aquele sacrifício daqueles animais estaria tudo perdido. Entenderam? Entenderam o que eu falei? Todos aqueles sacrifícios pelos perdão dos pecados que aqueles que vieram antes de Yeshua fizeram, acabou. A morte de Yeshua, na verdade, foi o grande Yom Kippur. O real, Yom Kippur real, foi esse aí. Então, quando ele pergunta a Deus, Pai, é possível passar de mim esse momento aí, essa morte, esse sacrifício? É possível? Aí Deus não respondeu nada, porque não era possível. Ou seja, Yeshua queria perguntar se ele podia não passar pela morte. E Deus não respondeu nada. Ele passou pela morte. Porque se ele não passasse pela morte, todos aqueles que morreram antes dele estariam perdidos. Entenderam? Então, com a morte, o que aconteceu? Ele morreu.
E ele foi sepultado igual qualquer uma outra pessoa. Mas qual foi a diferença? Morreu, foi sepultado. Qual foi a diferença? Não. Tudo bem que ele não pecou. Ressuscitou. Mas por que que ele ressuscitou? Por que Yeshua ressuscitou? Por quê? Quando você cobra uma dívida por engano, o que você tem que fazer? Você cobrou uma dívida por engano de uma pessoa. A pessoa pagou, mas pagou na marra. Você cobrou por engano. O que você tem que fazer? Devolver o dinheiro. Então Yeshua morreu, foi sepultado, mas a sepultura teve que fazer o que com ele? Devolver ele a vida. Tu não deve nada. Tu não pecou. O salário do pecado é a morte. Agora tu não pecou, por que tu está aqui sepultado? Não. Nem te corromper, nem corromper seu corpo, eu não posso. Porque tu não pecou. É como tu tivesse adormecido. Ressuscita. A sepultura não pôde segurar ele, porque ele não tinha culpa. Só que ele levou sobre si, como ele de fato morreu. Aquilo não foi uma encenação, foi uma coisa real. Ele morreu. Ele pagou um preço, mesmo voltando a viver, mas o preço da morte ele pagou, morreu. Então essa morte que ele morreu sem dever, justificou a morte de todos os animais lá no passado. Então ele remiu todos aqueles que estavam cativos, que estavam presos, que estavam sob o domínio ainda da morte. Ele resgatou com a ressurreição dele. Entendeu? Ele foi e libertou os que estavam em prisão. Exatamente. Que ele validou aquele sacrifício, pronto, zerou. Agora vocês não devem mais nada. Agora vocês estão prontos para ressuscitar no tempo certo que o Pai determinar. Vocês já não vão mais ficar mortos. Entendeu?